Note, o ministério do leão, a palavra, o boi, a labuta e sacrifício. A astúcia dos reformadores e a era da águia chegando, que é para revelar e apanhar essas coisas e mostrá-las. Agora, verificamos no culto de ontem à noite também o grande mistério aberto com este selo, o qual foi absolutamente contrário ao meu entendimento anterior. Somente presumindo que estava certo, sempre supus que essas almas debaixo do altar fossem os mártires cristãos primitivos, mas verificamos ontem à noite, quando o Senhor Deus abriu aquele selo para nós, que isso é absolutamente impossível. Não eram eles. Eles tinham partido para a glória, bem do outro lado, e lá estavam. Verificamos que eram judeus que surgiriam durante o tempo onde do chamado agora dos 144.000, no que entraremos esta noite e amanhã. E entre o sexto e o sétimo selo, os 144.000 são chamados. E então verificamos que eles eram mártires que tinham sido mortos e ainda não tinham estado de vestes brancas, mas seus nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro, e foram-lhes dadas vestes brancas a cada um deles. E nós estudamos isso, e não é nada mais, eu creio que não, do que aquele grupo de judeus que passaram por um período de pré-tribulação, quando, durante o tempo dessas últimas guerras, eles têm, eles têm de ser odiados por todos. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês recentemente ouviram o julgamento. Milhões de pessoas inocentes assassinadas, judeus, somente porque eram judeus, por nenhuma outra razão. A Bíblia disse aqui que eles foram mortos pelo seu testemunho de Deus, pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Agora nós verificamos que a noiva era a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Estes não tinham testemunho de Jesus Cristo. E verificamos que a Bíblia diz que todo Israel, o Israel predestinado, será salvo. Romanos 11. Agora, nós sabemos disso e ali nós vimos essas almas. Agora, vejam como é parecido. Porque isto não pode ser antes? Porque não tinha acontecido antes. Agora vocês podem vê-lo. Vejam, o grande Espírito Santo viu essas coisas que se desenrolariam no decorrer das eras e tempos. E agora está sendo revelado. E então você olha ali e vê que é a verdade. É aí onde está. Agora, foram os mártires na tribulação ou na pré-tribulação de Eichmann. Agora, eles somente tipificam os mártires dos 144.000, que, aliás, estamos entrando nisso entre o sexto e o sétimo selo. Está vendo? E o sétimo selo é somente uma coisa, mais nada. E isto, houve silêncio no céu por meia hora. E agora somente Deus pode revelar isso. Nem mesmo está simbolizado em parte alguma. Isso será amanhã à noite. Orem por mim, estão vendo? Agora, notamos agora, enquanto entramos no sexto selo, agora que o Pai Celestial nos ajude enquanto nos aplicamos agora a este sexto selo. Agora, este versículo 12 do capítulo 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E os céus retiraram-se como um livro que se enrola, e todos os montes e todas as ilhas foram removidos do seu lugar.
e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo ser, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Notou ali? Veja, esses poderosos, veja o que eles tinham feito. Eles tinham recebido o vinho da ira da prostituição da meretriz. Está vendo? É exatamente a mesma classe que bebeu do seu vinho. Está vendo? E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que introdução a... Veja, os do cavaleiro agora, os animais dos cavaleiros e os animais que responderam, cessaram. Então, nós estudamos, nós vimos os mártires debaixo do trono. Agora, desde o tempo, estes mártires são os verdadeiros judeus ortodoxos que morreram na fé cristã ou na fé religiosa, porque não podiam ser cristãos. Lembre-se, Deus cegou seus olhos, e eles estarão cegos por longo tempo, até que a igreja gentia seja tirada do caminho. Porque Deus não trata com esses dois povos ao mesmo tempo, porque é muito contrário à sua palavra. Lembre-se, ele trata com Israel como nação, sempre. É a nação de Israel. Os gentios como indivíduos, povo tirado dos gentios. E os gentios tinham de fazer formada de todo o povo do mundo, de modo que aqui e acolá há um judeu que entra nisso. Está vendo? Do mesmo modo que árabes e um irlandês e indianos e quaisquer outros. É todo o povo do mundo que forma esta noiva buquê. Está vendo? Mas agora, quando se refere a tratar então com Israel, nessa última parte da 70ª semana, ele trata com eles como nação. Não trata mais com os gentios. A hora virá logo, e pode ser ainda nesta noite, que Deus se volte completamente dos gentios, totalmente, exatamente. Ele disse que sim, pisarão os muros de Jerusalém até que a dispensação gentia termine. Os tempos terminem. Sim, Senhor. E então, quem está sujo, permaneça sujo. Quem é justo, faça a justiça. Está vendo? Não há mais sangue no trono do santo, não, no santuário, de modo algum. Não há mais sangue no altar. O sacrifício foi removido, e não há nada além de fumaça e relâmpago e juízo ali. E é exatamente isso que é derramado aqui esta noite. Veja, o Cordeiro já deixou sua obra de mediação. A obra de mediação foi concluída a partir do trono. E o sacrifício, como o tipificamos perfeitamente, o parente redentor, o cordeiro ensanguentado que sai, um cordeiro que havia sido morto, um ensanguentado que tinha sido morto, ferido, saiu e tomou o livro de sua mão. Isso é, os dias estão terminados. Agora ele está vindo para requerer o que redimiu. Amém. Isso me faz tremer por dentro. Nós verificamos agora que João disse: E havendo aberto o sexto selo, olhei. Houve um grande tremor de terra. Então toda a natureza foi interrompida. Está vendo? Deus tem feito coisas grandes, como curar os enfermos e abrir os olhos aos cegos, e fazendo grande obra. Mas verificamos aqui que a natureza sofreu um colapso. Sim, toda a natureza. Veja o que aconteceu. O tremor de terra, o sol tornou-se negro e a lua não queria dar a sua luz, e as estrelas se sacudiram e caíram. E, ora, tudo aconteceu. Veja, exatamente no tempo da abertura deste sexto selo. E é então que acontece, imediatamente depois do anúncio desses mártires. Veja, os mártires tinham determinado
Os mártires tinham terminado. Agora, você vê que estamos bem perto dessa hora agora. Poderíamos estar a qualquer momento, veja, porque a igreja está quase pronta para alçar seu voo. Mas lembre-se, quando estas coisas acontecerem, a noiva não estará aqui. Apenas lembre-se, a noiva partiu. Ela não tem de passar por nada disso. Esse é o tempo da tribulação, da purificação da igreja. É posto sobre ela para passar por isso, não a noiva. Ele tira sua querida do caminho. Sim, Senhor, ela já a redimiu. Veja, é como isso é a seleção dele próprio, a escolha dele próprio, como todo homem escolhe sua noiva. Está vendo? Agora, o tremor de terra. Comparemos as escrituras agora. Eu quero. Vocês têm lápis e papel? Quero que façam uma coisa para mim, já que querem escrever. Escrevam isto, porque a menos que vão adquirir a fita. Agora quero que leiam comigo enquanto o fazem. Comparem escrituras deste grande evento em que veremos este grande segredo ou mistério que estava debaixo do sexto selo do livro da redenção. Agora lembre-se, estes são mistérios escondidos, e os 6 selos, todos juntos, são um grande livro, 6 rolos enrolados juntos, e desenrola o livro inteiro da redenção. Foi assim que a terra inteira foi redimida.